Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Aqui quem vos fala é Fred, o FRJ, do canal Fred, o FRJ Silva, com mais uma aula, a 21ª do projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X e Doutrina Católica. Como prometido, na sequência desse assunto, dos sacramentos, hoje nós vamos tratar do sacramento do batismo, mais especificamente, a doutrina católica tradicional condensada no Catecismo Maior de São Pio X. Para quem está chegando agora, trata-se o projeto Fé Sem Superstição da leitura dos artigos do Catecismo Maior de São Pio X, lembrando que a dinâmica da abordagem da doutrina por parte de São Pio X foi a de perguntas e respostas, uma coisa assim bem propedêutica, em ordem crescente. Então hoje nós vamos adentrar na matéria referente aos sacramentos individualizados, e hoje que é o primeiro, e sendo o primeiro assunto hoje, o batismo. Aqui nós vamos falar da natureza e os efeitos do batismo, do ministro do batismo, quem é que ministra, quem é que ministra o sacramento, quem é que aplica o sacramento, do rito do batismo e disposições de quem o recebe já adulto, da necessidade do batismo e deveres dos batizados, do nome e dos padrinhos, e fecha aqui essa parte do batismo. Então, pessoal, esses são os temas, que serão abordados nessa 21ª aula, nessa parte da apresentação, onde nós estamos tratando dos sacramentos de forma individualizada. Então, sem mais delongas, vamos entrar efetivamente no desenvolvimento do trabalho, fazendo nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, lembrando que o sacramento do batismo é um dos sacramentos que imprime um caráter àquele que o recebe. E qual é o caráter que é impresso a partir da ministração do santo batismo pelo padre, pelo ministro, pelo bispo? Papa também pode batizar, se for o caso. Aliás, mais para frente nós vamos ver alguns detalhes do batismo, que até um leigo que está em estado de graça pode batizar uma pessoa em situação de urgência, um bebê, uma criança, etc. Entendeu? Enfim, então ele imprime esse caráter de batizado, e veja a responsabilidade. Você passa de um estado para outro, você passa a ser agora o filho de Deus adotivo, herdeiro do céu, titular da graça santificante, da graça atual, da graça remota, próxima, entendeu? Disso decorre um sem número, de responsabilidades. É preciso que a pessoa seja batizada. Mais para frente também iremos abordar outras questões que infelizmente criaram grande polêmica, com relação à questão daqueles que não foram batizados, não por culpa sua, e do destino eterno dessas almas. Enfim, existe uma série de questões aí que se desdobram, mas que São Pio X aborda também no catecismo. Portanto, não devemos nos preocupar com isto neste momento, até porque aqui não é um curso de teologia. Para quem quiser se aprofundar, eu recomendo a leitura das obras dos santos doutores,
devidamente, com o devido assessoramento, né? Porque são textos muito condensados, com noções, né, muito profundas de teologia. E a gente tem que ter um certo cuidado e um certo auxílio, uma certa ajuda, para poder bem absorver, né, o que está sendo dito ali. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Batismo, a sua natureza e seus efeitos. Número 549, na sequência. O que é o sacramento do batismo? O batismo é o sacramento pelo qual renascemos para a graça de Deus e nos tornamos cristãos. 550. Quais são os efeitos do sacramento do batismo? O sacramento do batismo confere a primeira graça santificante e apaga o pecado original e também o atual, se há, ou se o há, ou se houver. Perdoa toda a pena por eles devida, imprime o caráter de cristão, faz-nos filhos de Deus, membros da igreja e herdeiros do paraíso, e ainda nos torna capazes de receber os outros sacramentos. 551. Qual é a matéria do batismo? A matéria do batismo é a água natural, que se derrama sobre a cabeça do que é batizado, de maneira que escorra. 552. Qual é a forma do batismo? A fórmula ou fórmula do batismo é esta: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do ministro do batismo, 553. A quem compete batizar? Batizar compete por direito aos bispos e aos párocos, mas em caso de necessidade, qualquer pessoa pode batizar, seja homem ou seja mulher, e até um herege ou um infiel. Olha aí, gente, né? Doutrina católica aqui, Catecismo Maior de São Pio X. Quem são os hereges? São aqueles que não são católicos. Quem é um infiel? Aquele que não tem fé. Né? A fé católica. Contanto que realize o rito do batismo e tenha a intenção de fazer o que faz a igreja. Esses são os elementos essenciais. Realize o rito de forma perfeita, utilize a forma, né, a matéria e a forma corretamente e tenha a intenção de fazer o que faz a igreja, que é imprimir esse caráter de filho de Deus àquele que está sendo batizado, entendeu? Em caso de necessidade, evidentemente, né? 554. Se houver necessidade de batizar uma pessoa que está em perigo de morte, e se estiverem muitas pessoas presentes, quem é que deverá batizar? Se houver necessidade de batizar alguém que esteja em perigo de morte, e se estiverem muitas pessoas presentes, deverá batizá-lo o sacerdote, se lá estiver. Na sua falta, um eclesiástico de ordem inferior. E, na falta deste, um leigo homem, de preferência a mulher. Né? Mulher também pode. A não ser que a perícia maior da mulher ou a decência exijam o contrário. 555. Que intenção deve ter quem batiza? Olha, é muito importante, pessoal. Quem batiza deve ter a intenção de fazer o que faz a Santa Madre Igreja ao batizar. Né? Ou seja, imprimir o caráter de filho adotivo de Deus, apagar os pecados, o pecado, né, original, os efeitos do pecado original e também dos pecados atuais, né? Introduzindo o batizado na família, né, de Deus Nosso Senhor. O rito do batismo e disposições de quem o recebe já adulto. Parágrafo 556. Como se batiza? Batiza-se derramando água sobre a cabeça do batizado ou, não podendo ser sobre a cabeça, sobre qualquer outra parte principal do corpo, e dizendo ao mesmo tempo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Artigo 547.
Se alguém derramasse a água e outro proferisse as palavras, a pessoa ficaria batizada? A pessoa não ficaria batizada, aqui diz o catecismo. É necessário que seja a mesma pessoa que derrame a água e que pronuncie as palavras. 558. Quando não se tem certeza de que uma pessoa está viva ou morta, deve-se deixar de batizá-la? Deve-se batizá-la sob condição, dizendo: se estás vivo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 559. Quando se devem levar à igreja as crianças para serem batizadas? As crianças devem ser levadas à igreja para serem batizadas o mais cedo possível. 560. Por que se deve ter tanta presteza em levar as crianças ao batismo? Porque elas, pela sua tenra idade, estão expostas a muitos perigos de morrer e não podem salvar-se sem o batismo. 561. Pecam então os pais e as mães que, pela sua negligência, deixam morrer os filhos sem batismo ou simplesmente demoram em fazê-lo? Sim. Responde o catecismo. Os pais e as mães que, pela sua negligência, deixam morrer os filhos sem batismo, pecam gravemente, porque os privam da vida eterna, e pecam também gravemente se postergam por muito tempo o batismo, porque os expõem ao perigo de morrer sem o terem recebido. 562. Quando o que se batiza é adulto, que disposições deve esta pessoa ter? O adulto que se batiza deve ter, além da fé, a dor, ainda que imperfeita, dos pecados mortais que tenha cometido. 563. Se um adulto se batizasse em pecado mortal sem esta dor, que receberia? Se um adulto se batizasse em pecado mortal sem esta dor, receberia o caráter do batismo, mas não a remissão dos pecados, nem a graça santificante. Estes efeitos ficam suspensos, enquanto não for removido o impedimento pela dor perfeita dos pecados ou pelo sacramento da penitência ou confissão. Da necessidade do batismo e deveres dos batizados. 564. É o batismo necessário para a salvação? Sim, é absolutamente necessário, porque o Senhor disse expressamente: quem não renascer na água e no Espírito Santo não poderá entrar no reino do céu. 565. Pode suprir-se de algum modo a falta do batismo? A falta do batismo pode supri-la o martírio, que se chama batismo de sangue, ou um ato de amor perfeito a Deus, ou de contrição, junto com o desejo, ao menos implícito, do batismo, e este ato chama-se batismo de desejo. Autoexplicativo, né, pessoal? 566. A que fica obrigado quem recebe o batismo? Fica obrigado a professar sempre a fé e a observar a lei de Jesus Cristo e da sua igreja. 567. A que se renuncia ao receber o santo batismo? Renuncia-se para sempre ao demônio, às suas obras e às suas pompas. 568. Que se entende por obras e pompas do demônio? Por obras e pompas do demônio entendem-se os pecados e as máximas do mundo, contrárias às máximas do Santo Evangelho. Do nome e dos padrinhos. 569. Por que se impõe o nome de um santo ao que se batiza? Para pôr sob a especial proteção de um padroeiro celeste e para o animar a imitar-lhe os exemplos. 570.
O que são os padrinhos e as madrinhas do batismo? Os padrinhos e as madrinhas do batismo são aquelas pessoas que, por disposição da igreja, seguram as crianças junto à pia batismal, respondem por elas e ficam responsáveis diante de Deus pela sua educação cristã, especialmente se vierem a faltar os pais. Ok? Autoexplicativo, né? Avançando aqui para fechar essa parte do batismo aqui nessa 21ª aula. 571. Somos nós obrigados a cumprir as promessas e renúncias que por nós fizeram nossos padrinhos? Sim, evidentemente, somos obrigados, sem dúvida, a cumprir as promessas e renúncias que por nós fizeram os nossos padrinhos, porque só mediante estas condições Deus nos recebeu na sua graça. 572. Que pessoas se devem escolher para padrinhos e madrinhas? Devem escolher-se para padrinhos e madrinhas pessoas católicas e de bons costumes e observantes das leis da Igreja. Pessoal, doutrina católica tradicional, São Pio X. 573. Quais são as obrigações dos padrinhos e das madrinhas? Os padrinhos e as madrinhas são obrigados a cuidar que os seus filhos espirituais sejam instruídos nas verdades da fé e vivam como bons cristãos, edificando-os com o bom exemplo. Então, para fechar, número 574. Que vínculo contraem os padrinhos do batismo? Os padrinhos contraem um parentesco espiritual com o batizado, e este parentesco origina impedimento de matrimônio com o mesmo. Então, pessoal, fechando aqui então a parte do batismo, na 21ª aula. Próxima aula, a 22ª aula, vamos falar da confirmação ou crisma, né? Então, basicamente, né, sem muitos comentários, a linguagem do catecismo ela é autoexplicativa, né? Não há que se fazer grandes elucubrações, como dito, volto a repetir, o projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X, Doutrina Católica, não é um curso de teologia, né? E para aqueles, né, que desejarem se aprofundar, eu recomendo as leituras do Santo Magistério da Igreja até a lavra de Sua Santidade o Papa Pio XII. Então é isso, né? Encerramos aqui e vamos fazer as nossas orações, né, em reconhecimento da nossa indignidade, mas com muita confiança em Deus, nos frutos que advirão, que já estão advindo e dos demais que advirão desse singelo trabalho, né? Nós, servos inúteis, pecadores, né, merecedores do inferno, porque basta um único pecado mortal para sermos merecedores do inferno, mas que por obra, graça e misericórdia de Deus, seremos salvos se assim confiarmos nele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, do maligno. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Viva Cristo Rei e salve Maria Santíssima. Até a próxima.